FM Network. Salve, salve amigos do Radical Podcast, estamos chegando para o episódio número 251 para fazer o recap aí, né, do Divisional Round e também falar dos jogos aí de Championship Game da semana que vem. Dessa vez tenho novamente o meu parceiro de sempre, Fábio Naldino Bado, que semana passada estava ausente. Queria agradecer mais uma vez lá o Vitor Matheus por ter, né, cobrido o nosso querido Badolas enquanto ele estava fora, mas hoje ele voltou e vamos falar aí dos jogos que movimentaram o último fim de semana, baita jogos, e também vamos falar aí do que está por vir aí. Mais uma vez, Bado, seja bem-vindo ao nosso querido podcast, dê sua introdução e vamos para cima. Vamos lá, Deminha, jogaços aí nesse fim de semana para a gente falar, né? Queria agradecer o Vitor aí por ter substituído aí, né? Entrou, levantou a placa lá, subiu, conseguiu tocar o episódio aí contigo, agradecer aí a parceria e vamos que vamos, tô de volta aí para a gente falar dos últimos desses 4 jogos e projetar os da sequência e falar também um pouquinho dos treinadores aí, né, Deminha? A NFL tá virando Brasileirão, será 10 vagas em aberto de treinadores, é o recorde, né? Já registrar junto com outro ano que já teve 10 também. Então, 4 dessas vagas já foram fechadas, né? No momento aqui da nossa gravação. Então, vamos ver, certamente até o nosso episódio da próxima semana teremos mais aí definidas, né? Então, vamos ver como é que fica a situação. É, exatamente, algo surpreendente até para nós, né? A gente sempre conversa em off sobre isso, né? Quem será que vai rodar e tal, e algumas demissões ou pedidos de demissão, enfim. E alguns, né, Demir? Mas... Alguns certamente já engatilhados, só esperando o time ser eliminado, né? Foi o que aconteceu, sei lá, com o Robert Saleh, por exemplo, essa semana, né? E certamente deve ter mais alguns nessa mesma condição, e só esperando o cair fora para anunciar, né? Enquanto isso fica essas vagas em aberto em profusão. Exatamente. Cara, já que começamos vamos falar do treinador agora, então, no começo, depois a gente toca. Bora então. Falando dos Divisional Rounds aí. Então, como o Bado adiantou, justamente hoje, no dia da nossa gravação, saiu a notícia que o Robert Saleh é o novo treinador do Tennessee Titans, né? Aí, para mim, fica aquela questão, né, Bado? A gente sabe, né, a gente que acompanha há algum tempo, tá? A gente passa para os nossos ouvintes aí, nossos seguidores. Cara, alguns treinadores, algumas pessoas, no caso, para mim, eles se enquadram mais naquele perfil que eles mandam bem como coordenadores, não como head coaches. Caso do Spagnuolo no Chiefs, o próprio Eric Bieniemy, né, que tá voltando pro Chiefs aí, como coordenador ofensivo, né, ou seja, Matt Nagy rodou nessa, a gente também nem comentou sobre isso, mas está acontecendo. É o caso, na minha opinião, do Vance Joseph, que ainda é coordenador defensivo do Broncos e está aí sendo cogitado, principalmente no Cardinals. Eu acho que, para mim, não deve dar boa, tá? Dando, tipo, um palpite futuro. Então, eu acho que tem alguns treinadores que se encaixam mais no perfil de coordenador do que de head coach. O Robert Saleh, para mim, é mais um desses, tá? Eu acho que ele teve a chance dele no Jets, acabou não indo bem, teve muito questionamento de como ele se portava, a maneira dele atuar, às vezes tentando tirar muito o corpo fora das responsabilidades que um head coach tem, né, das derrotas e tudo mais. Enfim, aceitou um novo desafio no Titans, que o Titans também, né, não sabe o que era a vida, porque desde que ele demitiu o Mike Vrabel de forma errada, na minha opinião, né, coisa que alguns times, a gente vai falar mais para frente aí, com o próprio Baltimore Ravens e tal, que mandaram embora Joe Harbaugh, alguns caras meio, né, consolidados, acabam fazendo esses erros e depois sofrem. Aí você vê o Mike Vrabel já na final de conferência, ainda no primeiro ano de Patriots. Então, assim, eu acho que o Saleh, cara, para mim não vai dar boa, tá? No Titans, um perfil defensivo, um time que tem que desenvolver aí no quarterback. Não sei o que você acha
contratação aí. Cara, eu não tenho essa convicção sobre o Saleh ainda. Eu acho que ele é um cara que, querendo ou não, primeiro, um parênteses aqui. Eu acho que hoje em dia na NFL você precisa ter cada vez mais um head coach que seja um cara muito especialista em um dos lados da bola e garanta aquele lado da bola, enquanto o outro lado você se vira com um coordenador ali, seja ele experiente, seja um cara promissor ali, uma nova estrela, tudo mais, para dar conta do recado. Eu acho que cada vez mais na NFL a gente vai ter dificuldade de ver esse cara mais generalista, assim, como é o caso do próprio Mike Tomlin, né, Neminha? Que eu sei que ele tem uma origem defensiva ali, mas não era um cara que se envolvia diretamente ali nas chamadas de jogo, né? Provavelmente na esquematização de um game plan ali. Ele não era um cara que você vá, por exemplo, certamente não vai ter muita demanda para o Mike Tomlin, por exemplo, não que ele fosse aceitar, né? Para ser um coordenador defensivo, acho que não seria o caso, né? Então, eu acho que cada vez mais na NFL você exige isso, cara. Você traz um head coach que te garante aquele lado da bola, e independente do que aconteça, vai ter um nível bom ali naquela fase do jogo. E o outro lado, obviamente, você vai ter que se virar com coordenadores ou com alguma outra inovação que você faça ali. Obviamente, a mais na moda é a parte ofensiva, né? Como a gente pode ver a virada que o Ben Johnson deu no Bears, mas também temos casos de defensivos, como é o caso do Mike McDonald ali no Seattle, né, Deminha? Que também deu essa virada no time aí e tornou essa defesa monstruosa em 2 anos, né? Enfim, e tá aí onde tá por conta disso também. Então, eu acho que o Saleh tem esse potencial, porque querendo ou não, a defesa do Jets na época dele era muito boa, né? Agora ela foi totalmente desmantelada aí pelo novo treinador, mas ela era de fato muito boa. Agora, ele sim teve problemas ofensivos, coisa que o Jets tem há, podemos dizer, décadas, né? Principalmente na questão de definição de um QB, que eu acho que ele tá aí que eu acho que tá o risco, né? Apostando que eu tenho o Cam Ward lá, que pelo menos eu tenho um pouco de estabilidade nessa posição, tenho que desenvolvê-lo, tudo mais, mas não é aquela coisa de entrar na temporada sem saber quem será o meu QB, né? Porque, cara, querendo ou não, esses técnicos novos aí, eles têm muitas vezes, no máximo, 2 anos, 3 anos de oportunidade. Se o negócio não andar, quem sabe seja a última chance do Saleh como head coach, né? Já que, apesar de ser um cara jovem, seria a segunda oportunidade que ele falha nessa função. Eu ainda acredito, principalmente por conta dessa questão defensiva, que ele consegue, de fato, transformar legal, e pelo entusiasmo que ele coloca no ambiente. Assim, a gente vê a defesa do Niners jogando muito pilhada, ele é um cara que traz muita energia, então eu ainda acredito que pode ser que ele tenha um pouco de sucesso. Agora, cara, as escolhas de time que ele tem feito são um pouco questionáveis, mas provavelmente seja o que apareceu para ele, né, Nemi? Porque Jets e Titans certamente não são dos melhores lugares ali para ele ter uma carreira de head coach ali começando com sucesso, né? Então, enfim, vamos ver como que isso se desenrola na prática, mas eu ainda confesso que não tenho todo esse pessimismo aí que você demonstrou com o Saleh, eu ainda acredito que pode ser que dê boa. Eu acho que vai ser interessante a gente ver os confrontos de Titans contra o Jaguars agora, né? Tivemos, né, no fim da temporada passada, da temporada regular, um desentendimento entre o Liam Cohen e o Robert Saleh, né, cara, no jogo lá do Titans do 49ers com o Jaguars, que eles não se cumprimentaram, o Liam Cohen saiu xingando, o Robert Saleh deu uma confusão. Vai ser interessante aí mais um plus para nossa próxima temporada aí. Próximo time que anunciou um treinador novo, anunciou também um general manager novo, né, Bada? Foi o Miami Dolphins. Ele contratou o John Eric Sullivan como general manager e esse aí contratou o glorioso Jeff Hafley, que era coordenador defensivo do Packers, né? Cara, o Miami Dolphins mandou embora o Mike McDaniel, né? E começou tudo errado já, na minha opinião, né, cara? Porque para mim essa demissão era muito, sei lá, vou demitir esse cara porque meu interesse é o John Harbaugh, né? Quando ele anunciou lá que tinha sido demitido do Baltimore Ravens. Só que aí meio que o tiro saiu pela culatra, o Miami Dolphins viu o Harbaugh, que a gente vai falar daqui a pouco, assinar com o Giants, cara, e resolveu assinar com esse coordenador defensivo do Packers, que para mim, cara, eu não acho que seja um nome muito atrativo assim no mercado, né, cara? Do que a gente está falando aí de que está disponível, né, para assumir a posição do head coach. Então,
temos que ver como é que esse Miami Dolphins vai se virar agora, né, Bado? Tem muitas questões aí com a questão do Tua, o elenco, querendo ou não, tem jogadores ali meio, né, complicados, como o Tyreek Hill. Então, assim, o que será do Miami Dolphins, Bado? Vai conseguir fazer alguma coisa aí com Jeff Hafley ou a tendência é a setinha para baixo, como a gente costuma falar? Cara, eu também não sou muito chegado nessa escolha, não, mas acho que é uma decisão parecida com o que a gente viu. A gente estava vendo, quem sabe, nessa onda do Mike McDonald, aí, alguns caras defensivos voltando a ter oportunidade, né, de mim. Então, o general manager também veio do Packers, né? Então, meio que segue a linhagem aí, traz um cara que ele já conhece, provavelmente já veio com isso mapeado, de trazer o head coach, que ano passado, sim, ele teve um certo interesse de head coach, né? Esse ano, eu acho que só foi linkado a esse cargo, realmente, né? Nesse estudo aí. Então, o Packers tem uma defesa boa, né? Mas é aquela coisa, no Packers a gente acaba não chamando muita atenção. Parece perseguição minha, né, minha? Mas parece que ninguém liga muito, né? Teve desempenhos defensivos bons. Esse ano ainda trouxe o Micah Parsons para tentar potencializar e ele acabou ficando de fora do final da temporada ali. Mas, enfim, sei, eu também tenho uma ressalva que não me parece ser o cara que, pô, o Dolphins está tanto tempo na seca aí, né, de uma boa campanha de playoffs, até foi para os playoffs aí com o Mike McDaniel, mas foi one and done, né, eu acho que, não sei, não me parece ser o cara que vai mudar a cultura dessa franquia de forma tão radical, assim, mas, enfim, esperar para ver agora, mas não achei uma escolha muito, muito sexy também, não. Fato. Outro time que já anunciou um novo head coach foi o Atlanta Falcons, ele que demitiu o Raheem Morris e o general manager Terry Fontenot. Aí anunciou o Matt Ryan como novo presidente de operações de futebol, né? Ele que fez história na franquia e na posição de quarterback. E daí o head coach foi o nosso querido Kevin Stefanski. E o Kevin Stefanski entra naquela linha que eu falei agora há pouco para mim, né? Do Mike Vrabel. Para mim ele é um bom treinador, não acho que deveria ser demitido, né? Tava no Browns, uma equipe com QBs ali também que, né, muito abaixo da média. Em todo caso, o Browns optou por mandar ele embora e daí claramente ele seria um dos principais alvos aí nessa off-season para assumir algum cargo e o Falcons foi lá atrás dele. O que você acha? Você acha que ele tem potencial de chegar lá no Falcons com o Penix e desenvolver ele, tentar extrair alguma coisa? Ou você acha que ele vai acabar tendo problemas, assim? Eu acho que desenvolve, cara, porque o entorno do Michael Penix ali, na minha opinião, é bom e com peças talentosas, a gente sempre fala isso todo ano, né, Bado? Cara, eu acho que, primeiro, acho que boa escolha do Falcons, acho que um ótimo treinador, entrando numa situação mais favorável onde ele teve, em que ele teve no Browns, e mesmo assim ele conseguiu ter um ano de sucesso no Browns ali, né? Aparentemente o problema foi o Deshaun Watson na condição dele do Browns, que boatos em que ele não era favorável a trazer. Imagino eu que ele esteja agora indo sabendo o que ele vai querer fazer com as peças de QB que ele tenha, né? Eu até fiz essa pergunta ontem, Neminha, para ti, mas esqueci de confirmar. Mas eu acho que o Stefanski ele foi coordenador ofensivo do Vikings na época do Cousins. Tenho minhas dúvidas aqui se foi isso ou não. Ou seja, já tem um rosto familiar ali que pode ser que gere até uma competição, caso o Michael Penix, enfim, não tenha uma recuperação total na off-season ainda, perca muito tempo, quem sabe possa ter um questionamento até porque o Cousins jogou bem no final do ano, né? Mas imagino eu que ele esteja indo com a intenção de desenvolver o Michael Penix aí durante o começo dessa passagem. Então, enfim, acho que boa contratação do Falcons, acho que um dos melhores nomes que estavam no mercado aí, sem dúvida, desde a da abertura do ciclo. O Stefanski, ele teve aí a coordenação ofensiva do Vikings no último ano do Kirk Cousins lá em Minnesota. Então, de fato, já se conhecem. E esses foram os 4 nomes, né, Bado, de head coach. Não, temos o John Harbaugh aí, né, que o Giants imediatamente lançou o all-in ali, né, com toda razão, porque
era outro head coach aí que foi demitido com um gabarito enorme, né? Então, o Giants, que também é uma equipe que tem um potencial aí para desenvolver, né? Talentos ofensivos, temos aí falando de Jackson Dart, de Ken Scarable, né? Malik Neighbors, defensivamente também uma equipe que, na minha opinião, pelo menos o front seven é muito bom. Então, o John Harbaugh acaba assinando com o Giants, cara, e quem sabe, né, trazer aquela expectativa para o torcedor de Nova York novamente, de dias melhores, né, como já foram aí no passado com o Tom Coughlin, enfim. Boa contratação, né, Bado? Essa acho que foi a melhor de todas, na verdade, né? Boa contratação, e certamente o Giants deu a casa, o carro, enfim, tudo que o cara queria ali para assumir isso aí. Deu todo o comando da franquia para ele, certamente, ali, né? Porque ele, inclusive, exigia que ele escolhesse o general manager, mas, pelo que eu sei, foi mantido o general manager anterior, o nosso amigão lá que fez o trade do Barkley para o Eagles. Acho que ele está lá, mas imagino que haja um acordo do tipo, cara, decisões sobre o elenco são totalmente minhas e você fica aí na parte mais rainha da Inglaterra ali, meio operacional ali para fazer as coisas acontecerem, mas imagino que a última palavra sobre qualquer mudança no elenco seja do John Harbaugh. Eu acho que era uma condição que aparentemente ele tinha colocado, né? A gente nunca sabe se isso aí é real mesmo ou não, né? Mas eu acho que faz sentido pelo lastro, pelo tamanho da carreira que ele já criou, que ele vá para um lugar onde ele tem essa autonomia, não ficar lá dizendo amém, porque um GM qualquer vai falar para ele, né? Tem, obviamente, aquela escrita, né, de mim, que eu sempre falo, o cara que foi campeão uma franquia nunca foi para outra, foi campeão também. Então, mas o Giants acho que está bem distante de pensar em título, né, Neminha? Acho que se o Giants conseguir alguém que arrume a casa, torne a franquia competitiva novamente, brigue consistentemente em playoffs, pô, já é uma mudança espetacular aí, porque se espera. A questão do John Harbaugh, que ele é um cara também que provavelmente ainda tem bastante tempo de carreira, apesar de que, cara, ele parece novo, mas ele era um dos técnicos mais velhos da NFL aí, né? Nas últimas temporadas. O bicho é bem cuidado, né? Porque tem 63 anos já o John Harbaugh, não parece, né? Então era o Pete Carroll e depois ele, né, nessa última temporada aí. Então, provavelmente, imagino eu que seja, quem sabe, a última parada dele como head coach de mim. Se ele conseguir manter aí uns 5 anos para mais. Difícil os técnicos irem além dos 70 ali, né? Enfim, veremos. Mas, de fato, boa contratação do Giants. Acho que o Giants precisava de um cara aí com bastante costas largas para aguentar o que tem passado nos últimos anos aí e poder reformular essa franquia com um pouco mais de segurança, né, Neminho? O cara que vai matar no peito algumas decisões ali, eu sei do que eu estou fazendo, sem a galera ficar também despirocando ali com as decisões, como aconteceu com os outros técnicos que eram bastante questionados. Então, quem sabe ganha um pouco de estabilidade aí na franquia. E tem bons talentos, como você falou, né, Neminho? Não é aquela reformulação completa ali, muito mais uma construção ao redor dessas peças importantes do que você começar do zero. Então, acho que o último ano do Giants nessa questão dele foi muito bom, né, na minha opinião, com os talentos jovens que implementou, e acho que, quem sabe, isso tenha sido um fator importante também na decisão do Harbaugh de ir para lá. Exatamente. E com isso, né, fechamos aqui os treinadores que acabam aí tendo seu emprego garantido já para o ano que vem, né, após essas contratações, e ainda temos 6 times, né, Bado, se eu não estou enganado aqui, com a vaga aberta. São o Arizona Cardinals, o Baltimore Ravens, o Buffalo Bills, que a gente vai falar, né, demitiu o Sean McDermott após a derrota para o Broncos no sábado. O Cleveland Browns também não acertou com ninguém. Steelers. O Steelers, exatamente, que o favorito, aparentemente, por incrível que pareça, é Mike McCarthy, né, Bado? Vale lembrar que ele abriu mão da vaga do Titans ali para focar no Steelers. Imagina, né, Deminha? Os Steelers mantém 20 anos os técnicos, geralmente para mais, né? Você está basicamente assinando 20 anos de Mike McCarthy pela frente. E boa sorte a torcida do Steelers. Exatamente. O Steelers, aí temos o Raiders. E falta mais alguém? Acho que é isso, fechou, né? Fechou. São os 6 que faltam, exatamente. Então, vamos ver o que rola nas próximas semanas aí.
Conforme forem saindo novidades, a gente vai trazendo para vocês aqui. Agora, Bado, vamos falar então do primeiro jogo do Divisional Round que rodou no sabadão, que foi meu Denver Broncos recebendo a equipe do Buffalo Bills. Um jogaço, o jogo foi para o overtime, e com o resultado final meio agridoce, né, digamos assim. Completamente anticlímax, né, de mim. Exato. O Denver Broncos acaba ficando sem Bo Nix pro restante da temporada, devido a uma lesão no tornozelo ali, né, uma fratura que aconteceu algumas jogadas antes do último tentativa de passe ali para posicionar o time para vencer com field goal no overtime. Mas falando do jogo, antes de falar da lesão do Bo Nix, né, Bado, foi o jogo onde no primeiro drive já o Broncos já mostrou que não tinha aquela desconfiança que a gente tinha comentado durante a temporada inteira. Mais uma campanha absurda de 7 minutos e meio de relógio, que só não acabou com o touchdown porque o glorioso Lil Jordan Humphrey, que a torcida do Broncos, assim como eu, tanto ama, né, contém ironia, porque, né, o Jordan Humphrey é um dos caras aí que ano passado teve alguns drops e causaram interceptações do Bo Nix, algumas falhas aí grotescas. Foi lá e falhou, né? A bola no colinho dele era para garantir 7 pontos já na abertura do primeiro drive, resolveu dropar um touchdown ali. Sendo assim, o Broncos sai com aquela campanha com 3 pontos, mais uma campanha boa ali, né? Um drive longo. Depois o Bills responde imediatamente com touchdown, Josh Allen. E aí entra aquele negócio, o Broncos tem que começar a correr atrás, e vai e vem, né? Reviravoltas. Até que no finalzinho do primeiro tempo ali o jogo estava em 10-10. Né, o Broncos conseguiu com touchdown, dessa vez o Jordan Humphrey se redimindo, né, um belo passe do Bo Nix, 17-10, faltando alguns segundos, o Josh Allen sofre um fumble ali, né, e o Broncos abre 10 pontos ao final do primeiro tempo, 20-10, um momento total da equipe do Broncos, né, com esses 10 pontos marcados ali em menos de 2 minutos, digamos assim. Na volta do intervalo, a primeira campanha do Josh Allen tem um fumble forçado pelo strip sack, né, forçado pelo Nick Bonito, e o Broncos na linha de 17 jardas, próximo touchdown, tem a chance de abrir 17. A gente até comentou isso, né, em off, falando, se abrir 17 pontos aqui, meio que já a vaca deita pro Bills, né. Aí o Broncos, cara, com uma chamada, na minha opinião, muito ruim do Sean Payton, uma terceira descida, chama uma corrida, o Broncos não converte, vai pro field goal. O jogo, em vez de ficar em 3 postes de bola, fica em 2. E daí a gente sabe que quando, né, o adversário tem Josh Allen, meu amigo, ele atravessa o campo que nem um raio, né? Ele é capaz de fazer tudo. E foi o que fez, né? O Broncos tem a chance, na sequência, após o Bills diminuir a vantagem para 23-17, o Broncos tem a chance de bater um field goal de 57 jardas. Aí é mais um ponto que eu critico o Sean Payton. Ele não vai para o field goal, ele bate um punch. Daí eu me pergunto, cara, você tá em Denver, né? Teu kicker tem um range de 57 yards que ele já fez na temporada. Por que não bater um field goal e abrir 9 pontos? Enfim, dá a bola pro Josh Allen, na minha opinião, na linha, dá a bola pro Josh Allen na linha de 10 jardas ou na linha de 40, para mim é a mesma coisa. Ele, em segundos, vai ser capaz de atravessar o campo. Foi o que fez. 4 jogadas depois já tava na linha de 40 jardas. E o Bills vira o jogo e bota a pressão do Denver, que falei agora, será que o Bo Nix, no seu segundo ano aí, vai conseguir, né, uma virada novamente? Ele que na temporada fez bastante isso, foi lá, 30-27, depois o Bills empata, leva para prorrogação. Cara, aí eu te falo, né, na minha opinião, Bado, para mim, o Broncos teve a chance de matar o jogo no tempo regulamentar com essas jogadas que eu acabei de citar ali, né, e se mata essas jogadas, reduz o risco de ter perdido o Bo Nix, né. Começa o overtime, o Broncos não faz uma boa campanha. Tem aí que a torcida do Broncos reclama de arbitragem, assim como o Bills também já reclamou depois na jogada que eu vou falar. Teve um holding absurdo dentro da endzone ali, né, em cima do jogador do Broncos, que era para ser um safety, acabava o jogo ali, a arbitragem não deu. Eu não reclamo, cara, porque eu acho que a arbitragem nesse final de semana deixou o jogo correr, né, em vários jogos, assim, deixou passar várias faltas, tanto é que os jogos ficaram mais interessantes e mais legais, até de se assistir, assim, não foi aquele jogo muito travado. Também acho que você deixar os jogadores decidir os jogos, né? Exato. Mas daí teve aquela interceptação do Jacon McMillan, que muita gente fala que foi passe completo, aí você vai poder dar opinião. Decisão, cara.
Achei correta a decisão, viu? Achei que a galera depois gera muita polêmica com base em frame de foto, né? Aí é injusto o negócio, né? Quando você vê o movimento do lance, acho que fica claro que o Brandon Cooks, lógico, tem a foto ali que aparece ele com a bola na mão, mas não tava, ele não tinha completado o movimento o processo do catch, né? Ele estava ainda no processo de guardar a bola e nisso ele bate no chão e solta, então achei a decisão correta. Muito close, né? Eu acho muito bizarro como esses lances são sempre muito no limite, assim como se tivessem sido programados num script, né, Nemi? Sempre no detalhe do detalhe do detalhe. Eu acho que esse foi mais um caso, mas eu achei correta a decisão. Não achei que a arbitragem decidiu essa partida. E as interferências que o Broncos teve a seu favor também no final, eu achei que as duas foram. A primeira achei mais sutil, mas a segunda foi muito clara. E eu acho que o PT que o White deu lá foi muito acima do tom, assim, porque acho que foi mais da questão de perdemos o jogo do que ele reclamando da marcação, porque acho que foi bem, ele chegou early mesmo. Exato, isso que eu ia falar, da questão dessa interceptação ali, foi próximo e tem essa questão né, de completar o processo de receber a bola, né? Ele bate o joelho, só que ao mesmo tempo que ele bate o joelho ali, ele ainda não tá com aquela posse e imediatamente ele já perde ela, né? Então, por isso que, diferente do lance que teve do Davante Adams no jogo do Rams, que ele também bate o joelho e perde a bola, só que naquele lance o Davante Adams ele tá de frente já recebendo a bola, né? Já tá caindo de frente ali, que foi algo diferente. Enfim, aí reclamação para lá, para cá, enfim, Bo Nix vai para uma jogada. Eu vi esse lance do Davante, cara. Eu acho que é mais erro de terem dado o completo do Davante nesse do que o contrário de marcar errado. Eu acho que eu daria incompleto do Davante lá também, tá? Achei que ele tem que, querendo ou não, se ele tivesse sem o contato ali e ele cai sozinho, iam dar incompleto porque ele não teria completado o processo do catch, caso ele soltasse a bola quando batesse no chão, né? Eu acho que o critério é o mesmo, na minha opinião. Então, enfim, eu achei correta a decisão da arbitragem nesse lance do Brandon Cooks, apesar de ser muito doloroso para o torcedor do Bills que está acostumado com essas heartbreaking decisions aí no final, né? E assim, na verdade, é aquele negócio que nem o Marvin Mims fez o touchdown no jogo, que ele mantém a posse de bola quando ele cai no chão ali, que tem que completar o processo. Mas basicamente isso, né? Então, que se o Brandon Cooks tivesse, digamos assim, sem marcação e não completasse o catch, ia ser incompleto, e enfim. Isso aí. Aí, o Broncos, cara, conseguiu a interferência que você citou, a primeira, que foi sutil, mas teve um certo contato. Cara, na jogada seguinte, o Broncos já estava em posição de field goal. Longo, é verdade. O Champeito chama uma corrida desenhada para o Bonix, cara. E nesse lance é que o Bonix fratura o tornozelo. Aí é para eu ficar maluco, eu que sou um cara que, né, critica o Champeito. Porque você tem running back para quê nesse jogo? Cara, você não tá chamando o Bonix para correr. Aliás, se você vai chamar o Bonix para correr 2 jardas, 3 jardas, um pouquinho, cara, bota o teu running back, cara. E ali era nítido que você não ia botar o Bonix para correr um touchdown, um jogo de overtime, né? 50 jardas, sei lá, não, menos, até 30 e poucos. Aí, beleza, o Bonix se quebrou ali, na hora ninguém viu nada, tal, continuou, conseguiu o passe incompleto, o Broncos ganhou o jogo com o field goal lá do Will Lutz, e daí, no fim da partida, sai a notícia que o Bonix tá fora aí do AFC Championship Game, que a gente falou. Mas, enfim, pontos, Bado. Na minha opinião, o Broncos, a gente vai falar depois do jogo do Broncos e Patriots, tá? Eu acho que o Broncos, cara, mostrou que não é aquele time que todo mundo tava questionando, né? Ah, não tem potencial, isso, aquilo, ganha no sufoco e tal, porque foi assim nos últimos anos com o Chiefs, com o Eagles, com times que venceram o Super Bowl por uma posse, né? Foi muito condicionado todo ano, a temporada inteira até agora, que eu falo. O Broncos sempre nivelou o jogo de acordo com o adversário que ele enfrentou. Se o adversário era ruim, ele deixava o jogo ruim. Se o adversário era bom, ele conseguia responder à altura. Então, o ano inteiro, o Broncos fez isso e não foi diferente. Lástima pro Buffalo Bills, pro Josh Allen, que depois chorou na entrevista coletiva lá, né? Porque é o 6º ano, né, que ele chega nos playoffs, é o 6º ano que ele não consegue ir adiante, né? Conseguir talvez ir para um Super Bowl. Isso com certeza é doloroso. Mas, cara, o que você acha? Você acha que agora o caminho ficou livre para o Patriots? Porque sem Bo Nix fica difícil para o Broncos? Você acha que o Broncos tem chance ainda? Depois a gente vai falar um pouco mais disso no jogo, no preview.
que você acha? O que você me diz? Cara, eu acho que ficou caminho favorável para o Patriots, sim. E isso é exclusivamente pelo fator Bo Nix aí, porque eu acho que o adversário mais forte que o Broncos enfrentaria, quem sabe, inclusive no caminho até o Super Bowl, era o Buffalo Bills. Pelos desafios que o ataque do Bills impunha, e eu acho que o ataque do Bills, inclusive, deu uma fórmula de como enfrentar essa defesa do Broncos, que é usando muito o under center, né, Neminha? Que faz com que o pass rush dê uma desacelerada, porque fica aquela dúvida do play action, da corrida, e isso tira um pouquinho daquele ímpeto inicial do pass rush, que tem uma visão muito melhor quando o jogador sai em shotgun, né? Acho que isso funcionou muito bem, especialmente no segundo tempo ali, né? Acho que o Bills consistentemente conseguiu avançar legal, e o James Cook teve um jogo bom também, muito por conta disso, né? Por sinal, excelente running back, James Cook, né, minha? Muito underrated, né? O cara de fato, cada vez que ele pega na bola é uma possibilidade de big play viva ali, né? Então, assim, conseguiu botar 30 pontos nessa defesa do Broncos, que não é fácil, né? Acho que, quem sabe, tenha sido o único time que conseguiu fazer isso na temporada, e me corrija se eu estiver errado. Mas, cara, mas agora, assim, fica muito difícil, cara, você enfrentar o Patriots, que é um time forte, querendo ou não, com uma defesa também bem capaz e com um ataque que não consegue colocar também pontos, apesar de ter sido bem estagnado pela defesa do Texans, que é uma defesa muito boa também nesse último fim de semana, ainda assim conseguiu colocar 28 pontos, né? Eu tenho dúvidas se o Broncos consegue responder a isso, sabe? Se chegar nessa faixa dos 21, 28 pontos com o Jarrett Stidham, se vai conseguir responder da mesma forma. Eu acho que é uma situação muito atípica, muita gente comparando com a situação do Nick Foles, né? Pô, baita numa defesa, pode ser que carregue o QB reserva ali para a disputa de um título. Eu acho que é uma situação bem diferente do Nick Foles. O Nick Foles teve muito mais tempo de se preparar para isso. O Nick Foles entrou no time ainda no último jogo, no penúltimo jogo da temporada regular. Depois, se não me engano, ainda teve um bye na primeira rodada dos playoffs. E aí enfrentou também jogos em casa depois, em que teve condição de se habituar e ir ganhando momento até chegar naquele Super Bowl em que ele, de fato, jogou muito bem, né? O Jarrett Stidham vai ter 5 dias para fazer isso, né, Nemi? Sem time com seus receivers. A gente sabe que hoje em dia na NFL os backups recebem muito menos reps do que recebiam ali nos anos 90, nos anos 80, em que se preparavam basicamente os dois na mesma pegada, né? O backup e o titular. Hoje em dia o número de reps é baixíssimo, e querendo ou não vai ter toda uma preocupação que acaba afetando o game plan de proteger o Stidham, que acaba tirando um pouco de playmaking ability ali, né? de big plays ali, de coisas que o Bo Nix trazia para coisas que, por exemplo, o próprio passe ali no rollout, as corridas, coisas que aquele algo mais acho que falta. Quem sabe eu até acredite, a gente até falou nisso, né, num jogo sólido do Stidham, no sentido de percentual alto de completions, um jogo ali, quem sabe, sem erros, mas vai ser suficiente ou vai precisar de mais big plays, né? Vai precisar de um elemento decisivo, que eu acho difícil que ele tenha toda essa conexão com os seus receivers aí para conseguir garantir isso. É impossível? Óbvio que não é impossível, mas eu acho que é uma condição bem desfavorável e complicada, e é uma pena porque o Broncos aqui, se tivesse com o Bo Nix, eu acho que seria bem favorito nesse jogo contra o Patriots aí, depois dessa vitória contra o Bills, sabe? Foi muito mais chamativa do que a vitória do Patriots, e ainda jogando em casa, todo esse fator, todo esse elemento todo positivo. Mas, enfim, veremos, mas eu acho que foi um baque muito grande e, como você falou, por uma jogada meio estúpida, né? Acho que tá claro que ele quis surpreender, né, Neminha? Você falou do running back, eu acho que ele jogou o running back para um lado e quis correr para o lado fraco com o QB, coisa que o Josh Allen fez essa partida algumas vezes, inclusive, né? Nesses design runs ali, mas não sei se era necessário, né, Neminha? Até porque já estava em field goal range, quem sabe uma corrida interna para ganhar mais 3, 4 ali, você conseguiria um negócio melhor, né? Mas, enfim, agora fácil de falar também, né? Se tivesse funcionado, ele tivesse arrancado uma big play ali, quem sabe ninguém ia estar comentando também, mas é o risco que se corre quando você tem o QB. E outro fator né, Neminha? O Broncos precisa ter um backup, eu não estou aqui criticando o Stidham, mas que
tendo um QB móvel de mim, você precisa ter um backup que você tenha a confiança de que pode entrar numa situação e já dar conta do recado, por mais que não tenha muito playing time, né? Um cara mais experiente, um cara que não dependa de adaptação tão forte assim, um veterano, na minha opinião, né? Porque você está correndo risco a cada snap que você coloca ele numa situação de correr, né? Ou de um scramble. Então, enfim, eu acho que, quem sabe, tenha sido uma posição meio overlooked pelo Broncos nessa temporada, e que agora pode ser que seja a diferença entre um Super Bowl ou não, né? E me parece que é o mais provável que aconteça, na minha opinião. Maravilha. Eu vou rebater essa tua informação na hora que a gente analisar o Patriots e Broncos ali, que daí a gente fala um pouquinho mais disso, sobre a questão do Stadium. 49ers foi visitar o Seattle Seahawks e aparentemente não foi, né? Ele não apareceu em campo. O Seattle Seahawks, a primeira campanha, já largou com um touchdown de 95 jardas do Rashid Shaheed. Depois a defesa do Seattle Seahawks, né, foi completamente dominante para cima da equipe do 49ers. Ofensivamente falando, botou muito jogo na mão do Kenneth Walker e do Zach Charbonnet, que é outra também agridoce agora para o Seahawks, né, que está fora da temporada, já que machucou o joelho. E claramente, Bado, esse jogo, apesar do placar elástico, 41-6 e tudo mais, cara, o que pega é o seguinte, cara. Dias antes do jogo, saiu uma notícia que o Sam Darnold não tinha treinado com problema, acho que no oblíquo, algo assim, né? E a gente pode ver isso no jogo, porque foi muito limitado a participação dele passando a bola, né? Você pode ver que ele lançou muito pouco, a distribuição das chamadas foram basicamente 30% de passe e 70% de corrida, né? Botou o jogo muito mais na mão dos running backs do que ao contrário, né? Então a gente pôde ver isso e deixou a defesa resolver. Falou, ó, defesa, o negócio é o seguinte, o Sandardo não tá bem, e se a gente precisar correr atrás do marcador aí com passe, vai dar cagada aqui, então vamos trabalhar bem aí, fechando o Christian McCaffrey, pressionando o Brock Purdy, e daí sim, a gente, eventualmente, a hora que precisar soltar um passe ou outro, o Darnold completa coisinha mais curta e tal, porque ele não tá bem. Me passou isso, tá, Bado? Porque a temporada que o Darnold fez até então, com números absurdos de passe, com completions, principalmente pro Jackson Smith em Jigba, você vê que nesse jogo quase não existiu, né? Então, para ter essa mudança repentina, para mim é indício de claramente o cara não estava bem, né, Bado? Não sei, Demian, ou se foi o jogo que ditou isso, né? Porque o Seahawks esteve no controle dessa partida desde o começo, né? Como você falou, desde a primeira jogada da partida ali. O negócio já desembestou para o lado do Seahawks. E aí não faz sentido também você ficar lançando tanta bola, né? E eu acho que, lógico, tem essa condição. Para que você vai fazer isso ainda mais na condição que o Darnold estava de risco? Mas, cara, a gente está falando numa distância de 10 pontos desde os 5 minutos do primeiro quarto, restando 17 ao final do primeiro quarto. E aí 17 pontos ao final do primeiro quarto e o segundo quarto acabando ali 24-6. Acho que não tem por que você também ficar lançando a bola, né? Se o teu jogo corrido está funcionando, que era o caso, né? Então, acho que é um misto das duas coisas, né? Aproveitar a oportunidade de você poder controlar o jogo com a corrida e você não expor o seu QB a um hit ou alguma condição de agravar a lesão que ele estava sentindo ali por conta disso. Então, querendo ou não, você conseguiu poupá-lo disso, né? O time ganhou muito bem, então acho que foi o melhor dos cenários para os Seahawks. 49ers, cara, não sei, parece que a gente tem visto isso acontecer nas últimas 2, 3 temporadas. O time vai despedaçando fisicamente ao longo do ano aí, né? E chega no final do ano tendo que escalar os terceiro, quarto receiver como armas principais. Enfim, acaba que esse foi o jogo sem graça do fim de semana, né, Demi? Quem sabe o único aí que tenha sido esse espanco aí, que não teve emoção nenhuma. E acho que muito mérito da defesa do Seahawks, que fez com que o ataque do 49ers, que é bastante perigoso e totalmente criativo, conseguisse fazer 6 pontos, né? E abrir aí 35 de vantagem, são 5 posses de vantagem, é absurdo. Então, cara, eu acho que foi um domínio completo e um jogo parecido do que a gente viu na temporada regular ali no final, né, Nemir? Que teve também um jogo que o ataque do Seahawks, o ataque do 49ers não conseguiu fazer nada e conseguiu repetir isso novamente. Então isso é muito impressionante, porque, cara, tem tempo de ajuste, de fazer coisas diferentes e tal, e mesmo assim o resultado foi o mesmo. Então muito impressionante essa defesa do Seahawks, realmente.
E, enfim, eu acho que, cara, fica muito o foco do Darnold, né? Sempre esse papo, pô, vai espalhar farofa, vai isso, vai aquilo. Não tem espalhado farofa, tem dominado bem o jogo, e com essa defesa é o que ele precisa fazer, né? Então, acho que o Seahawks também entra com uma boa condição nesse jogo. Acho que vai ser um jogo duro. Acho que se tem um time que pode ganhar deles, pelo que a gente viu naquele maravilhoso shootout, é o Rams, né? Que ficou muito perto de acontecer isso ali na temporada regular. E eu acho que tem tudo para ser um jogaço. E aí, acho que, com certeza, acho que o Seahawks vai tomar mais pontos do que tomou nesse fim de semana e vai precisar do Darnold também bem para responder. A gente falou muito do Darnold na questão, né? Chega em playoffs, ele derrete e tal. Tem até cobrança de uns amigos nossos que torcem pro Seahawks. Mas a gente não teve essa amostra nesse jogo, né? Infelizmente, a gente viu que pouco do Darnold passando a bola, com a pressão e tal, e não deu pra gente ter aquela amostra, tipo, né? Tem que correr atrás do marcador para ver como é que vai ser. Então, vamos deixar pro jogo contra o Rams, que eu acho que daí sim vai ser um jogaço, pra gente ter aquela prova real, digamos assim. Assim como a prova real, na minha opinião, falando do Drake May aqui, né? Que todo hype e tal, MVP, não sei o que lá, Drake May nessa off-season já tá com 6 fumbles, 3 fumbles perdidos e 2 interceptações, ou seja, todo aquele ímpeto, né, na temporada regular que falaram dele, até então nos playoffs não tá aparecendo, tá? Quem tá aparecendo é a defesa do Patriots muito bem, que forçou ali um festival de erros do CJ Stroud, que já tinha feito um monte de erro no jogo anterior, e dessa vez ele só, né, engrossou um pouco mais ali a receita dele de entregar a bola para o adversário, cara, porque foi um jogo onde o clima aqui em New England tava muito ruim, Bado, tava aquela neve contínua, não tava aquela neve espessa, mas é aquela neve mais indo para chuva que atrapalha pra caramba, né? O jogo tanto aéreo quanto terrestre ali, porque para, né, você ter o controle da bola, seja running back ou seja, né, os recebedores, é bem mais complicado do que um jogo seco. Aí a gente pode ver o CJ Stroud lançando interceptações bizarras, né? Péssimas escolhas. O Drake May com fumbles também, sem proteger a bola. Contra uma defesa que todo mundo já sabia que era, né, absurda e causava estrago. Causou. Porém, o Texans, diferentemente do Patriots, cara, não conseguiu extrair, né? E pontuar no momento que deveria, quando tinha a chance. Né? O jogo foi ficando meio muito naquele defesa, e eventualmente um ataque conseguia desenvolver ali uma jogada e o Drake May no finalzinho ali, ele conseguiu um touchdown com o Christian Buri, né? Que ele pega com uma mão ali, na verdade ele ajuda com uma mão e depois garante com as duas ali na lateralzinha da endzone para aí sim, digamos, botar uma pá de cal em cima do Texans que, né, claramente, cara, sofreu ali nas mãos do seu próprio quarterback. Tanto é que o pessoal lá em Houston já estava até doando o camisa do Stroud, né, cara? De tamanha revolta com o CJ Stroud, porque foi uma atuação, assim, bizarra. O que você achou desse jogo aí, Bado? Eu achei que, basicamente, assim, claro, tem esse meu personagem agora que eu vinha falando ultimamente contra o Patriots e tal, né, de estar pegando no pé, mas o Texas tinha chance, né, de ganhar esse jogo, porém o CJ Stroud, o cara jogou basicamente era no ralo. E o Patriots, no momento que precisou ali, ele conseguiu matar o jogo, digamos assim, né, Bado? Cara, eu acho que esse jogo ficou muito exposto o CJ Stroud, e eu acho que foi algo que a gente viu meio que ele não confortável com esse ataque durante o ano todo. Quem sabe ele não seja o cara para esse sistema que foi o coordenador ofensivo novo chegou a implementar. E acho que isso acabou ficando muito exposto no jogo mais difícil do ano que eles tiveram aí. Então, assim, se a gente está falando do Darnold, que a gente esperava que espalhasse a farofa, não espalhou, o CJ Stroud espalhou da pior maneira possível ali, né? E acho que até teve uma discussão halftime, certamente, na comissão técnica. Não posso afirmar, mas imagino que aconteça sobre o Davis Mills, né, Mim? Que ele, querendo ou não, teve atuações muito boas durante o ano aí, que manteve o Texans vivo e garantiu a saída aos playoffs. E jogando muito bem, né? Coisa que o Darnold parece que não tem a mesma adaptação a esse sistema do que o Davis Mills conseguiu absorver naqueles 3 jogos. Acho que isso ficou bem claro.
e quem sabe, se isso tivesse acontecido, o Texans teria tido uma chance no jogo desse fim de semana. Mas não foi o que aconteceu, e a defesa do Patriots, as condições eram bem ruins também, né, como você falou, né, muita neve, e às vezes isso mudando, né, para aquela questão de chuva e neve, e isso acaba que a cada quarto a condição estava mudando, e isso porque bem é a pior coisa possível, né, Neminha? Uma hora você tem um grip na bola de um jeito, outra hora de outro, e o cara que não está acostumado joga num dome, né, joga numa cidade quente que é Houston, acaba que não está tão ambientado quanto o Drake May e esses caras aí que jogam constantemente nesse tipo de clima, né? Apesar do Drake May aí também ser o cara mais recente mas já são 2 anos aí treinando e jogando em alguns jogos nessa condição, né? Eu acho que o Patriots não é um time vistoso no sentido ofensivo, né, Deminha? Mas, cara, é um time muito inteligente e que não comete muitos erros, né? Eu acho que o Patriots ontem falhou no sentido. Ontem não, né? Nesse fim de semana falhou no sentido de não ter aproveitado melhor os turnovers criados pela defesa. Se tivesse feito isso mais uma vez no primeiro tempo ali, acho que o jogo tinha sido muito mais tranquilo do que foi, que acabou sendo decidido, querendo ou não, só no último quarto, estava uma posse até o quarto, né? Poderia ter resolvido muito antes, controlado ali com muito mais tranquilidade, mas acabou batendo na trave. Então não é um time vistoso, um time que o ataque às vezes é um pouco oscilante, mas tem conseguido colocar pontos e a defesa tem feito um bom trabalho. É um time que acho que cada vez mais é a cara do Mike Vrabel, um time que não comete erros de gestão de jogo, ele está sempre muito ligado em tudo que está acontecendo, então dificilmente você vai ver uma chamada situacional errada por parte do Patriots, porque é um cara que fica extremamente atento a isso o tempo todo. Quem sabe seja o melhor da liga hoje em dia em fazer isso. Então, é por isso que eu acho que o Patriots é um time mais consistente, apesar de não ser assim, espetacular de ver. Então, eu acho que isso pode ser suficiente para bater de frente bem com o Broncos, aí, por mais que seja fora de casa. E para fechar, Bado, o Rams foi até Chicago, clima similar ao jogo de New England, com neve, com frio. Mas aí, para mim, né, o nosso querido MVP da temporada soube conduzir aí o ataque do Rams a essa vitória no overtime, verdade, após aquele touchdown maravilhoso do Caleb Williams, né, numa quarta descida, com o relógio quase zerando ali no final do jogo, para tentar esse empate, levar para o overtime. Caleb Williams, cara, ele apareceu essa temporada aí com o Ben Johnson. Pensar que esse lance, né, Liminha, vai ficar sempre na memória do torcedor do Chicago ali com como um absurdo de lance, mas sempre vai ter esse asterisco lembrado como uma derrota, né? Querendo ou não, apesar do milagre que ele conseguiu criar ali. Exatamente, cara, porque, né, um jogo bem também defensivo até o terceiro período, digamos assim. Aliás, o jogo inteiro, na verdade, né, cara, foi bem defensivo, defesas dominantes. Secundária do Chicago muito bem, né? Exato, dificultando o jogo pro Puka Nacua, pro Davante Adams ali, que são jogadores explosivos, espetaculares. Então a gente viu as defesas predominando ali, cara, não dando chance para os ataques conseguirem ter uma evolução ou até mesmo, né, um ritmo, né, de pontuar com touchdown. E foi para o último quarto, daí o Rams, que já tinha, né, aberto uma vantagem ali no primeiro tempo, tinha que tentar manter, mas o Bears foi resiliente até o final. Caleb Williams, que eu estava falando ali com o Ben Johnson, essa temporada basicamente voltou da água para o vinho, né? Então, claramente se consolidando como o quarterback franchise aí do Chicago Bears aí para os próximos anos. O investimento de primeira escolha geral, na minha opinião, vai se pagar aí, principalmente na mão do Ben Johnson, que é um cara, né, dispensa comentários aí a maneira com que lida com os ataques, vídeo que fez com o Lions e tal. Mas no final faltou um pouquinho e daí o Caleb acabou numa jogada ali sendo interceptada, que na minha opinião não precisava também aquele passe tão longo, né? Naquele momento da prorrogação ali, poderia ter sido talvez um pouquinho mais conservador para evitar esse turnover e entregar a bola para o Rams novamente, né? Se eu não me engano, ainda não era nem terceira descida, né, quando foi interceptado. Posso estar enganado. Mas, enfim, o fato é que agora o Rams, na minha opinião, é o melhor time, né, do que o Bears, e vai fazer uma final de conferência muito boa aí com
com o Seattle Seahawks, e a gente vai poder ver aí, com certeza, né, um time no conjunto muito melhor, né, numa final de NFC, perdão, do que o Bears, né, cara? Mas o Bears está, né, saindo daquela draga agora, né? Finalmente, né, Bado? Exatamente. Foi um jogaço também, né, Neminha? Acho que diferente do que a gente viu de Broncos e Bills, ali é um jogo muito mais defensivo, mas um jogo tão interessante quanto, né? Muito disputado até o final, também indo para o overtime. O Caleb fazendo aquele passe ali, cara, foi um dos passes mais absurdos que eu tenho na minha memória ali, numa situação de pressão que estava quarta descida. Querendo ou não, né, Neminha, acaba sendo registrado como um passe de 14 jardas, mas na verdade foi de 40, né? Ele foi indo para trás, indo para trás, indo para trás e lançou lá no fundo do end zone. Então, cara, de fato, jogaço, mas eu acho que o Rams. E fica esse gostinho, né, de minha? Eu basicamente gostaria mais de ver o Rams avançar, por conta que acho que é um ataque que tem mais potencial ali de bater de frente com o Seahawks. Acho que o Bears teve dificuldades de se enfrentar esse ano, se não me engano, e o Bears sofreu bastante com a defesa do Seahawks. Eu acho que o Rams tinha mais essa condição de ter um jogo franco ali com eles. Mas depois do que o Caleb fez, minha expectativa mudou. Eu falei, pô, esse cara tá merecendo, o cara tem que fazer. E aí acabou lançando a interceptação no overtime ali, num lance que o DJ Moore também deu uma vacilada, né? Deu uma parada na rota ali, foi meio estranho. Com certeza ele estava esperando algo diferente por parte do DJ Moore naquela condição ali. E isso acabou sendo decisivo ali para uma condição que o Bears estava até numa posição já próximo ao meio do campo, né, Neminha? Faltava o que? Eu acho que umas 15 jardas para o field goal range ali e acabou decidindo dar aquele shot. Erro, né? Mas, cara, com certeza o Bears voltou, né? Acho que tem um core de talento jovem, um técnico espetacular, que deu para a gente ver já nessa chegada. Agora, cada vez mais adicionando peças a esse ataque que vai suprindo as necessidades. Acho que isso tende a manter essa consistência ano a ano e melhorando. Então, eu acho que sim, uma boa perspectiva. E pelo lado do Rams, né, Neminha? Acho que é um time que a gente via a temporada toda como um dos melhores da liga, e acabou que no seed isso não representou por um matchup aqui, outro ali, um field goal que entra do lado, não entra do outro, acabou decidindo que o seed do Rams seria muito mais baixo do que, ao meu ver, deveria, na questão de qualidade que eles mostraram. E agora tá aí, uma condição de, obviamente, jogando novamente no frio, né? Contra uma defesa forte, mas é um time que já mostrou que é capaz de enfrentar, e o Stafford está sendo um baita de um general em campo ali, mantendo o time em condições, por mais que as condições sejam adversas, ele manteve essa calma, essa parcimônia, como se espera do QB veterano na condição que ele está. Então, acho que o Rams, no meu ver, cara, tem uma boa chance de Super Bowl agora, tá? Acho que tem uma boa chance de vencer o Seahawks, e eu acho que como eu acho que o Patriots deve passar, eu acho que no embate entre Drake May e Stafford no eventual Super Bowl, acho que pesa um pouco mais quão explosivo pode ser esse ataque do Rams aí. Perfeito. Com isso, fechamos a análise do Divisional Round e vamos falar dos jogos de Championship. Primeiramente, começando com a AFC, o jogo primeiro horário do domingo, primeiro horário entre aspas, né? Primeiro horário a gente costuma falar que é o jogo das 2 da tarde do Brasil, 1 hora aqui, mas é um pouquinho mais tarde, às 3 horas daqui, 5 do Brasil, se eu não estiver enganado, Adam, me corrija. O Patriots vai até Mile High, até Denver, visitar o Broncos. E isso mesmo, você falou muito. Denver, New England, às 5 da tarde do Brasil, e Rams e Seahawks às 8h30 da noite. Perfeito. E você falou ali bastante durante a sua análise do jogo do divisional sobre a questão do Broncos, sobre a questão do Patriots, que para sua opinião o Patriots deve vencer e tal, a não ser que você tenha mudado nesse meio termo. Falou do Steelers ali? Exclusivamente pelo fator Bonix também. Se fosse com o Bonix, a minha pique aqui seria outra. Inclusive, as casas de aposta colocam menos 5,5 linha para o Patriots, tá? Mas eu sou torcedor. Pouco exagerado, então, eu acho. Mas eu acho que o Patriots favoritos. Para mim, o Broncos vai ganhar. Tem vários fatores que, para quem quiser, vai escutar na quinta-feira no pré-jogo aí, que eu faço com o pessoal do
do Broncast Brasil lá, tem vários motivos do porquê acreditar, mas vamos lá. Você tinha falado do Steelers, na questão de ter um quarterback mais veterano e tudo mais. Cara, a minha resposta que é a seguinte, cara. Ele tá desde o começo da era Sean Payton, né, com o Sean Payton em Denver. O Sean Payton brigou para ter o Steelers lá, pagou caro, inclusive, para um backup, na minha opinião, como Steelers ali, para manter ele ali durante esses 3 anos. Inclusive, foi renovado o contrato dele ano passado para essa temporada, para a próxima, para manter ele como esse backup. Então, é um cara, na minha opinião, já conhece o sistema, não tem a mobilidade que tem Bo Nix, talvez não tenha aquele, né, aquelas big plays e tudo mais que o Bo Nix pode tirar da cartola, mas é um cara que, para mim, ele está muito inteirado de como o Sean Payton roda esse sistema e como provavelmente o Sean Payton vai querer que o Broncos atue no domingo. Então, eu acho isso um fator positivo, diferente de você pegar e botar um QB assim aleatório na fogueira, né? Tipo, como se fosse, por exemplo, sei lá, sai o Darnold e entra o Drew Lock. Cara, para mim é completamente diferente. Eu acho que o Steelers seria, no caso, mais preparado para essa posição. Outro fator, mile high, pressão da torcida. A gente viu no começo do jogo do Bills, o Bills tendo que gastar 2 timeouts cedo por causa de barulho da torcida pressionando, né? Isso nós estamos falando de um Josh Allen da vida, né? Terceiro, Drake May não está protegendo a bola nos playoffs. Com a defesa do Broncos, que chega rápido, cara, se ele não cuidar da bola, e aliás, eu acho que ele já deve estar com esse pensamento, se eu não cuidar da bola, eu vou sofrer fumble. E esse negócio de segurar a bola depende muito dele também estar no pocket, na presença dele ali, para tentar encontrar os seus alvos. Então, acho que da maneira que o Broncos pressiona o QB, talvez possa ser um fator também determinante. E defensivamente falando, o Denver precisa cobrir principalmente os running backs e os tight ends, que são as jogadas chaves do Patriots, cara. Eventualmente ele dá um tiro mais longo aí para um receiver, como foi o touchdown para o Christian Butler, mas eu acredito que 70% aí das jogadas ele passa o screen para o running back, Stevenson, né, e o Henderson, e daí para o Hunter Henry. O resto quase meio que fica esquecido nesse ataque. Então acho que a defesa do Broncos tem totais condições de neutralizar o Drake May. E do lado ofensivo, potencialmente teremos a volta do J.K. Dobbins, né, que ficou ausente há algumas semanas, para poder tentar dar esse desafogo que o jogo terrestre do Broncos precisa, ainda mais numa AFC, né? E aí, para finalizar, Bado, eu entro muito na questão da história, né, das casualidades. O Broncos chegou no Super Bowl, foi 10 anos atrás, todo mundo sabe disso, foi campeão. Enfrentou na última rodada o Chargers, depois ganhou o divisional num jogo com o adversário jogando muito mais jardas, muito mais oficialmente falando, venceu. Pegou o Patriots na final de conferência e ganhou também, né? Com o QB que na época o Peyton Manning já não era, né, aquele QB absurdo, já estava no seu final de carreira. E Mile High. Então, cara, eu acho que por esses fatores o Broncos aí, toda a história mística vai envolver e a pressão vai fazer com que a gente saia vencedor aí, quebrando as casas de aposta. Esse é meu palpite, Bado. Eu tô vendo aqui os últimos jogos que o Steelers jogou, temporada regular, né? Jogou, acho que de titular do jogo todo, foram os 2 últimos da temporada de 2023 ali, né, Ademir? E até o desempenho ok, 20 de 32, 224, um TD, 0 picks, contra o Chargers na semana 16, e depois contra o Raiders, 20 de 34, 272, 1-1, né? Uma pick e um TD. Até um desempenho ok, até bastante attempts ali, pelo que eu estava vendo, mas provavelmente ali a vaca já tinha ido para o brejo, não lembro nessa temporada, e se o Broncos ainda tinha alguma chance. Depois disso, em 22, ele teve também um jogo de bastante attempts ali pelo Raiders, né? 23 de 34 contra o 49ers, 365, 3-2, e 22 de 36, 219, 1-1. Então, cara, que de fato tem alguns jogos ali com bastante attempts, mas, cara, parada é essa. O último jogo que ele jogou foi em 2023, né? Na temporada regular. Daí teve alguns jogos do Patriots ali mais de final de partida, pelo que eu tô vendo aqui, em 2020, né? Acho que entrando no quarto, em 2019, que é o seu ano de rookie, ele acaba também não jogando, basicamente. Aliás, jogando também só a final de algumas partidas. Então ele tem basicamente 4 jogos aí na carreira, né, de
como starter, né? Como starter, jogando completos. Ele tem 20 participações em jogos na carreira e 4 jogos completos. Minha parada é essa, de mim. Eu acho que, quanto a veterano, eu acho que, assim, claramente ele tem a confiança, né? Claramente ele é um cara que é adaptado ao sistema, senão o Sean Payton não tinha investido tudo isso nele, né? Então, assim, apesar do Sean Payton já ter se amarrado com alguns QBs ali também, e tirando o Drew Brees, o que ele pegou depois, acho que o primeiro que ele acerta é o Bo Nix, realmente, o resto é só desgraça que ele teve aí na final dele no Saints e no Broncos antes de deixar o Bo Nix aí também, né, Nemi? Ele tem a confiança, então, e é um cara que já botou a bola para cima ali com 2023 com ele também, então ele já viu alguma amostragem, certamente treinos e off-season também e precisam também dão essa bagagem. Mas eu acho que é diferente você entrar com QB uma semana para outra com tão pouco tempo de preparação, enquanto o Patriots, apesar dos pesares que você mencionou, que tem muitas falhas também no ataque, mas está redondinho ali, né? Vai estar com todo mundo de pé ali, enfim, e vai ter um game plan sem precisar de adaptações, provavelmente por conta disso. Vamos ver como é que o Broncos faz, cara. Se vai correr exatamente o mesmo ataque do Bo Nix, imagino que não, né? Por conta da mobilidade, mas se consegue ser explosivo. Eu tenho minhas dúvidas se isso é possível com tão pouco tempo de ajuste assim em mim. Se tivesse um bye de uma semana aí, acho que eu acreditaria mais do que com um tempo tão curto assim. Maravilha. E só para finalizar, temos a lei do ex-Bado, essa aí é implacável, tá? Só para avisar. Ele foi draftado. Tem alguém do lado de lá também, no vice-versa ou não? Não tem. Não lembro tem, né? De ninguém que esteja lá. Não. Tem isso, Mas é isso. Então, Bado vai de Patriots, eu vou de Broncos, cara. E não vejo a hora do Broncos ganhar do Patriots, cara, para eu apanhar nas ruas aqui em New England, né? Que todo mundo já me olha meio esquisito aqui, porque eu sou ano de Broncos. Tá saindo de moletom no Broncos na rua essa semana, né, ou não? Tá se poupando? Saí. Domingo, quando eu tava tendo... Eu fui lá no Costco, né? Que é um baita supermercado próximo de Foxborough no domingão, antes do jogo do famoso Patriots, atacadão, né, Deminho? E eu tava com meu moletom ali desfilando, e só gente de camisa do Patriots e tal, os caras passavam, me davam aquela olhadinha, né, de canto de olho, até que eu vi um outro com o uniforme do Bears, falei, tamo em casa, tá sossegado, né? A gente aqui qualquer coisa a gente se une para brigar com os Patriots aqui, mas enfim, cara, eu quero expor aí na minha opinião, meu personagem dessa fraude do Patriots o quanto antes, vamos lá, torcer para dar certo. E para fechar no domingão, Bado, teremos Seahawks recebendo o Rams. Aí é o tira-teima, né, Bado? Cada equipe ganhou um jogo aí na temporada regular, rivais de divisão, equipes absurdamente qualificadas. A defesa dos Seahawks monstruosa, crescendo aí na reta final da temporada, mais do que a gente esperava, mais do que eu esperava, particularmente falando. O Rams também tem uma defesa muito boa com o Jerry Verse, né? É um baita jogador, é um cara que força o turnover, que quando precisa ele aparece. Jogo em Seattle, clima hostil como sempre, mas, Bado, eu acho que o Rams tem mais time para vencer. Eu acho que o Rams tem um ataque com peças mais explosivas, né? Acho que o Zach Charbonnet ficando de fora aí, deixando toda a responsabilidade em cima do Kenneth Walker para correr com a bola, é algo prejudicial à equipe do Seattle Seahawks. O Zach Charbonnet estava marcando muito mais touchdowns do que o Kenneth Walker, por exemplo, correndo com a bola. O Sandarno, essa situação aí, desse oblíquo, não sei de que fato, como é que vai ser a semana dele treinando e tal, se de fato vai estar 100%, que vai precisar, vai ter que conectar com o Smith Njigba, vai ter que conectar com o Cooper Kupp, e numa defesa que, enfim, né, nesses momentos a gente já viu o Rams crescer muito recentemente, né, em jogos grandes. E para mim o Matt Stafford, como, na minha opinião, MVP da temporada aí, com a maneira que ele vem conduzindo esse ataque do Rams, cara, eu acho que o Rams vai causar esse upset aí em Seattle. E você? Também acho que tô com o Rams nessa. Eu acho que o jogo que a gente viu em Seattle, naquele jogaço que a gente teve, naquele shootout maravilhoso, o Rams ficou muito próximo de vencer ali, o erro de um chute que acabou definindo, né? E é um time que consegue... Cara, é muito sutil essa análise, né? Porque pode acontecer para os dois lados. Mas eu acho que é mais difícil o Seahawks ter um jogo
de conseguir bater de frente com o ataque do Rams num shootout e trocar posse, e trocar ataques assim, ainda mais agora sem o Charbonnet, que torna o ataque um pouco mais previsível na questão do tipos de corrida que eles podem entrar, já que o Kenneth Walker é um corredor muito mais externo do que interno, né, até pelo tamanho dele, é um cara mais franzino, né, do que a gente vê, acho que a defesa do Seahawks neutralizando completamente esse ataque do Rams. Assim. Eu acho que o ataque do Rams vai conseguir colocar pontos e vamos ver se o Seahawks vai conseguir responder na mesma pegada aí. Eu particularmente não acredito. Acho que o Rams tem sido um time muito consciente e eu acho que vai conseguir colocar pontos e eu acho que o Seahawks vai ter um pouquinho de dificuldade de responder à mesma altura. Então, chance do Seahawks é fazer um jogo perfeito defensivamente, como fez com o 49ers, mas eu acho que o Rams está completo, né, querendo ou não, no ataque. Não tem nenhum tipo de desfalque, nada, e tem conseguido produzir, por mais que em jogos em que o Bears fez uma atuação defensiva muito boa, conseguiu mesmo assim se colocar à frente do placar e conseguiu, nos drives que precisava, marcar, né? Então, e o Puka destruiu o Seahawks naquele jogo, né, Demi? Eu acho que, quem sabe, o foco tem que ser muito nisso, mas abre espaço para outros caras, como o Colby Parkinson, como o Davante Adams. Então, acho que o Rams tem boas peças para complicar essa defesa do Seahawks. E meu pitaco é esse. Exatamente. E com isso, fechamos do episódio 251. Cobrimos bem. Semana que vem voltaremos para falar aí de Super quem Bowl fará definido, né? Super Bowl, exatamente. Então, dê a sua palavra final, daí eu encerro por aqui o nosso episódio 251, Bado. Não, bom estar de volta, acabando a temporada aí, técnicos sendo definidos, Super Bowl sendo definidos, então estamos chegando lá no momento derradeiro para ver quem vai levantar o Lombardi neste ano. Tamo aí, Demi. Obrigado a quem chegou até aqui e até semana que vem. Isso aí, valeu, Bado, mais uma vez pela parceria, bom ter você de volta, valeu pessoal que ficou até o final, a gente sempre fala que, né, vai afunilando a temporada, os episódios ficam curtos, mentira, porque sempre tem assunto para falar e sempre dá uma horinha no mínimo, então espero que o pessoal fique até o final, acompanhe a gente lá no Instagram, no YouTube, no Spotify, curta, siga a página para fortalecer aí o nosso canal, então nos vemos semana que vem aí com os finalistas definidos para tentar falar mais aí de quem vai levantar o Lombardi, como o Bado falou. Então, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço e até lá.